Nós hoje vamos começar com mais uma formação, mais um capítulo do nosso curso online, nesse caso, nosso curso digital de Processo Civil 1. Nós, anteriormente, na aula passada, foi a aula número 3, nós falamos sobre citação do réu, que era o prazo para a contestação. E desde já eu convido vocês a subscrever o meu canal do YouTube Walter 9, a fim de acompanhar todas as aulas que lá têm sido ministradas, porque nós já estamos a caminhar e esta aula que está a ser disponibilizada é a aula número 4, que tem como tema resposta do réu, ou seja, modos de defesa do réu. A nossa primeira aula nós falamos sobre a fase postulatória, que é a fase as partes, nós abordamos isso e o vídeo está lá no canal do YouTube. Para quem perdeu as últimas aulas ou as primeiras aulas, é só ir ao canal, aceder a estas aulas e poder assistir. E na aula número 2 nós falamos sobre a legitimidade processual das partes, também está lá o vídeo da aula bem descarregado. E na aula 3, nós falamos sobre a citação do réu, o prazo para contestação. E hoje, a nossa quarta aula, nós vamos falar sobre a resposta do réu, que é o modo de defesa do réu no processo civil. Salientar aqui que essa fase modo de resposta do réu, não é a quarta fase do processo civil. Apenas as nossas aulas estão sendo sequenciais, mas quando a tramitação processual, as fases do processo, a resposta do réu é a terceira fase. Sendo que a primeira fase é a fase da petição inicial, a apresentação da petição inicial em que o autor apresenta a sua petição inicial, e a segunda fase, que é a fase da contestação, que são os prazos todos, a dilatação, a revelia do réu e obedecendo todas essas anuantes. Agora, a resposta do réu é a terceira fase no processo civil e não a quarta fase. Posso aqui dizer a aula número 4 não significa dizer que esta fase significa dizer que é uma fase processual. Não, esses são os números das nossas aulas. Atenção, a resposta do réu é a terceira fase do processo civil, naquilo que concerne a sua tramitação. Pronto. E desde já, antes de começarmos, eu gostaria de convidar vocês a irem lá no canal. Para quem ainda não me segue, para quem ainda não subscreveu no meu canal Walter Miguel 9 no YouTube, subscreva-se, curta os vídeos, partilhe com os demais, a sociedade em si, os estudantes de direito e não só. E acredito que essas aulas podem ser muito importantes, poderão ser novos ensinamentos ou acréscimo dos ensinamentos que já temos aprendido na academia. Bem, entrando então naquilo que é o tema em questão, que já havia esmiuçado anteriormente, resposta do réu, modo de defesa no processo civil. Então, para vocês aí de lado, acredito que me vem na cabeça sobre essa situação da resposta do réu. Eu acredito que vocês sabem como é que o réu se apresenta ou como é que o réu responde-se num processo, porque para que o réu responda a um processo, é necessariamente que alguém tenha demandado contra si, tenha demandado contra si, e essa pessoa é o autor, e efetivamente deve ou deverá existir um litígio pelo qual o autor, o A, demanda contra o B em detrimento de um cumprimento contratual
ou em detrimento de uma compra e venda, qualquer situação que surgir, ou qualquer situação que tem por consequência o litígio, um demanda sempre contra o outro. Pode ser o B a demandar contra o A e o A demandar contra o B. Então, a resposta do réu aqui no processo civil, ela constitui uma das manifestações muito importantes e relevante. O réu respondendo no processo civil, este por sua vez está a exercer o princípio do contraditório, não é? Está a exercer a sua defesa, até porque o princípio do contraditório é um dos princípios do processo civil. Dentre eles existem vários, como por exemplo o princípio do dispositivo, o princípio do inquisitório, o princípio do contraditório. Então, é um princípio que o réu aqui esteja a exercer no processo civil. A resposta, nesse caso, não é um dos princípios, constitui uma manifestação do réu e é um direito deste responder ou deste exercer esse direito. Também não basta somente ser um princípio no processo civil, também um princípio constitucional, até porque está vinculado no artigo 67 da Constituição da República de Angola, garantias do processo criminal, mas também aplica-se o processo civil, aplica-se sim o contraditório. Então, esse direito, não é, do réu está intrinsecamente ligado com aquilo que são as suas legitimidades, porque o autor é parte legítima quando tem interesse em demandar e o réu é parte legítima quando tem interesse em contradizer. Então, é vice-versa, ipsis verbis. Então, aqui, no sistema processual civil, não é este princípio ou esta autuação do réu, a resposta dele, que são modos de apresentação de defesa ou modos de defesa do réu no processo civil, ela tem uma fundamentação jurídica. Tem uma norma que prevê essa situação, que prevê esse estatuto, e está consagrado neste diploma, que eu sempre tenho frisado, o Código de Processo Civil. Eu digo sempre que comprem esse Código de Processo Civil, e hoje também trouxe para me acompanhar o Código Civil. São ambos os códigos que eu uso, são ambos os códigos que atualmente se utilizam, embora existam outras atualizações, outras adaptações, mas não diferem muito. Essa é a segunda edição e até hoje ainda é usada e é válida. Pronto. Agora, onde é que está estatuído, em que norma ou qual é a norma que estabelece que o réu deve apresentar-se ou quando é que o réu deve responder-se? O artigo 487 do Código de Processo Civil, não é? Nós vamos ler este artigo. Ele diz assim, 487, ele diz assim: defesa por impugnação e por excepção. Número: na contestação, cabe tanto a defesa por impugnação como por excepção. Então, são os modos de como o réu deve se defender, né? Pode defender-se pode apresentar a sua contestação por excepção ou por por excepção ou por impugnação. Então, o réu pode aqui apresentar a sua contestação nesses dois pontos, por excepção e por impugnação. São os meios, não é? Os modos de como o réu deverá se apresentar ou deverá responder à petição apresentada pelo autor, nesse caso a API, como é muito bem conhecido por todos os agentes de direito, os estudantes de direitos, advogados e sucessivamente. Então, por impugnação e por excepção. Então, dizer aqui, efetivamente, que a resposta do réu, não é? O réu, ao responder, está
intrinsecamente aqui exercer um ato processual, não é? Em que na qual haviam sido, ou o autor demandou contra ele, é o ato processual, em que, por resposta, o réu responde à petição inicial do autor. Nesse caso, o autor entra com a ação, expõe os fatos, a fundamentação de fato, a fundamentação de direito e formula o seu pedido. Então, o juiz aprecia, notifica o autor para o pagamento das custas processuais e depois avança para a fase do contraditório. Notifica, o réu cita, o réu para que num prazo estipulado este apresente a sua contestação. Ele pode apresentar a contestação por impugnação ou por excepção. Agora, ao responder, não é? O autor aqui, o réu aqui está a exercer o princípio do contraditório, como anteriormente foi dito, e também está não somente a exercer o contraditório, como também está a praticar um ato processual, que é esse em que na qual o autor demandou contra ele está a exercer esse ato processual, respondendo à petição do autor. Mas também, para que visa, nesse contexto, para que visa essa contestação, para que visa a resposta do réu? Bem, visa muitos aspectos, algum deles são contradizer os fatos alegados pelo autor, não é? Impugnar os fatos jurídicos pretendidos ou apresentados pelo autor na petição inicial, como já disse, invocar a excepção, deduzir a reconvenção, requerer a absolvição da instância, requerer a absolvição do pedido e requerer a extinção também da instância. Então, são essas várias nuances em que visa a resposta do réu, em que visa a contestação do réu. Porém, ainda nos termos do artigo 487, em que na qual havia frisado sobre a defesa por impugnação, a defesa por excepção, né? E ainda o artigo 501 também fala sobre, vamos abrir aqui o 501, que fala que fala sobre a reconvenção. Fala sobre a reconvenção. Ele diz aqui: a reconvenção deve ser deduzida discriminadamente na contestação, expondo os fatos e concluindo-se pelo pedido nos termos das alíneas E, das alíneas D do número 1 do artigo 467. O artigo 467 fala sobre os requisitos da petição inicial. Vamos voltar ao artigo 467. Está aqui. Ele fala sobre os articulados, requisitos da petição inicial, e falou da linha D. A linha D diz o seguinte: formular o pedido da reconvenção. Ou seja, a reconvenção não vem sendo nova peça. A reconvenção vem sendo uma das formas de contestação do réu, mas para que fim? Para, não é, deixa eu ver aqui, para, nesse caso, né, para contradizer, né, aqueles fatos apresentados pelo autor na mesma ação. Ele não vem sendo a nova peça, não. Vem sendo mesmo uma contestação, mas também, efetivamente, contradizer, não é, o pedido, contradizer os fatos em que o réu apresentou, em que o autor apresentou, perdão, na sua petição inicial. Então, esses são os efeitos da convenção, da reconvenção. Então, falar aqui já falamos dos modos de defesa do réu, também pode se defender por impugnação, pode se defender por excepção, reconvenção. Agora, o que é isso, reconvenção? Ou o que é isso, impugnar, defesa por impugnação? Bem, aqui diz assim: nos termos do artigo 487, número 2 do CPC, o réu defende-se por impugnação,
quando contradiz os fatos articulados pelo autor ou quando afirma ser esses fatos não produzem efeitos jurídicos pretendidos. Percebe? Então, quer dizer que o réu defende-se por impugnação quando ele contradiz os fatos articulados pelo autor na sua petição inicial, ou quando esses fatos jurídicos produzem efeito jurídico pretendido pelo autor. Por exemplo, o autor inventa uma ação de cobrança. Ele alega que o autor violou certos direitos, incumpriu, houve inadimplemento do contrato, não pagou a tempo e hora, e então entra com uma ação declarativa para o pagamento de quantia certa. Nesta petição, o autor coloca o valor pretendido, que são 15 milhões. Mas aí o autor é notificado para contestar, ele apresenta a sua defesa por impugnação, impugnando aqueles fatos apresentados pelo autor na sua petição inicial. Como aqueles fatos apresentados pelo autor na petição inicial afetam juridicamente o réu, então ele pode apresentar uma contestação defendendo-se por impugnação. E na sua reconvenção, na sua impugnação, na sua contestação, vai usar fatos que contrariem aqueles articulados ou aqueles fatos que o autor apresentou na sua contestação. Então, significa dizer, os efeitos jurídicos daquela ação prejudicam o autor ou prejudicam o réu. Então, o réu tende-se a defender-se por impugnação contrariando aqueles fatos que o autor apresentou na sua petição inicial. Então, é sempre assim. O autor entra com uma ação, o réu responde, defende-se por várias nuances, defesas por impugnação, defesas por execução, reconvenção e vice-versa. Porém, agora diz assim, nesta modalidade de defesa, o réu procura demonstrar que os fundamentos da ação não correspondem à realidade. Estás a ver? Não correspondem com a realidade dos fatos ou não com a verdade material dos fatos ou dos acontecimentos entre ele e o A, entre o B e o A. E é sempre nessa situação. E o réu apresentando os fatos jurídicos, terá o réu apresentar provas que sustentam as alegações, que sustentam a sua defesa, para que o autor não consiga, não obtenha êxitos quanto à sua pretensão na petição inicial. Então, é nesse contexto. Mas também a defesa por impugnação, ela vem acompanhada por várias modalidades, que são a modalidade de fato, ou seja, sim, várias modalidades, que é a impugnação de fato. Agora, o que visa a impugnação de fato? A impugnação de fato visa o quê? Visa para o réu negar os fatos articulados na petição inicial do autor. Isso aqui é a impugnação de fato. Impugnar todos os fatos que o autor apresentou na petição dele, o articulado primeiro, o segundo, o terceiro e vice-versa. Então, impugnação dos fatos é impugnar aqueles fatos que o autor afirma na petição inicial. Por exemplo, o autor diz que emprestou 10 milhões ao réu. 10 milhões ao réu e que o réu não cumpre, não devolve esses 10 milhões. Impugnar os fatos significa dizer contrariar aquilo que o autor disse na sua petição inicial. Como vai dizer o réu? Acontece que em nenhum momento, em nenhuma data, o réu havia emprestado ou emprestei 10 milhões ao autor, mas que aconteceu assim. Então, é contradizer aqueles fatos, trazer a verdade material dos fatos. Isso é que se diz, isso é que é impugnação de fato. Agora, quanto à impugnação de direito, é quando o réu admite, aceita aqueles fatos, que constam na petição inicial,
mas reconhecem a inexistência do direito evocado. Quando o autor juridicamente apresenta artigos, não é, que não estão de acordo, que não são artigos irrelevantes, então o réu impugna aquele direito, impugna aqueles factos de direito, dizendo que não tinha que ser assim, que não pode pagar multas, que não pode pagar juros excessivos. É sempre nessas nuances. Impugnação do direito é sempre nesse quesito. Impugnar os articulados ou os artigos que o autor invocou do Código de Processo Civil ou também do Código Civil. É sempre nesses quesitos. Então, impugnação do direito consiste nisso. E eu vou ler aqui um ponto que diz: o réu admite os fatos, mas contesta as consequências jurídicas delas extraídas. Por exemplo, o réu reconhece a existência do contrato, mas sustenta que o mesmo é juridicamente nulo. É aquilo que eu estava aqui a dizer: anular algumas partes do contrato, ou na totalidade, ou em parte, anular algumas partes do contrato. Agora, quanto à defesa por excepção, não é, que também está no artigo 487 do Código de Processo Civil, ela diz assim, vou ler um pouco. O réu defende-se por exceção quando alega fatos que impedem, modifiquem ou extinguem o direito invocado pelo autor, ou quando obstam à apreciação do mérito da causa. Diferentemente da impugnação, a excepção não visa negar os fatos alegados pelo autor. É uma diferença entre impugnação de fato, impugnação de direito, e essa defesa por excepção diz que o réu defende-se por excepção quando alega que os fatos que impedem, modifiquem ou extinguem o direito invocado pelo autor, não é? Ou quando obstam à apreciação do mérito da causa. Aqui, o que acontece? Ele vai defender-se por excepção, não é? Quando os fatos que o autor alegou na sua petição inicial impedem, primeiramente, não é? Impedem o seu direito de defesa, impedem o seu direito de responder, assim como também aqueles fatos modifiquem a existência dos fatos verídicos, ou seja, invertem os fatos, ou também quando extinguem o direito invocado, quando se extingue o direito do invocado do autor. Nesse caso, o autor invoca certo direito, mas esse prazo para que ele, ou seja, o direito dele de intentar ação ou de demandar contra o autor já tinham extinguido, o prazo já tinha dilatado. Então, nesse contexto, há sempre essas nuances, há sempre esses pontos em que deve-se ter em tempo, deve-se ter em atenção. Porém, há um ponto que diz aqui: pelo contrário, admite-se em regra a existência desses fatos, mas invoca-se outros suscetíveis de neutralizar os seus efeitos jurídicos. Estou aqui a falar dos efeitos jurídicos vinculados ao autor. Então, o réu pode defender-se por excepção quando há de se ter atenção a esses pormenores. Agora, quanto às exceções dilatórias, essas exceções dilatórias são aquelas exceções que impedem o tribunal de conhecer o mérito da causa. Não é? Quando o tribunal é materialmente incompetente para conhecer o mérito daquela causa, então há sempre essas exceções dilatórias nas contestações ou nas respostas do réu. E geralmente isso tem por consequência a absorção da instância consagrada no número 1 do artigo 288 do Código de Processo Civil. Mas agora, qual é a norma jurídica que fala sobre exceções dilatórias? As exceções dilatórias estão consagradas no artigo 493, 494 e 495 do Código de Processo Civil. Lá tem as exceções dilatórias. Agora, quanto às exceções perentórias,
que está consagradas no artigo 496 do Código de Processo Civil, ela diz assim: a excepção perentória consiste na invocação de fatos que impedem, modifiquem ou extinguem o direito do autor. Parece igual a que falamos anteriormente lá em cima, mas só que estas excepções não impedem o julgamento da causa, ou seja, o mérito da causa, estes não impedem. Já a anterior, não é? A dilatória, impedem e as perentórias não impedem que o julgamento ou que o juiz conheça o mérito da causa, mas isso geralmente é por intermédio do contraditório, quando o réu apresenta a sua contestação. Então, necessariamente verificar todos esses pontos. Agora, falando aqui da contestação por reconvenção, embora nós já tínhamos lido no artigo 501, a reconvenção diz assim: a reconvenção consiste no pedido formulado pelo réu contra o autor dentro da mesma ação. O réu passa a assumir simultaneamente a posição de réu relativamente à ação principal, mas autor relativamente ao pedido reconvencional, quando também na sua contestação por reconvenção o autor ou o réu, ou seja, o réu formula pedidos. Então ele passa a ser réu quanto à petição inicial do autor e passa a ser autor na sua própria contestação quando deduz ou quando formula pedido. Ou seja, na sua contestação, se o autor na sua petição inicial pediu que o réu seja condenado ao pagamento dos 10 milhões, na contestação por reconvenção, o autor também pode pedir, não é? Como é que eu posso aqui dizer? O autor pede condenação e o réu pede absolvição daquele pedido, absolvição do pedido de pagamento de 10 milhões em razão de que não existe valores a pagar ao autor. Então, é nesse contexto, o réu torna-se autor na sua própria contestação quando formula um pedido na sua reconvenção. Mas não significa dizer que a ação deixará de tramitar. O processo vai se seguindo e o autor vai ser seguido até chegarmos ao mérito da causa, até haver uma decisão do tribunal de primeira instância e sucessivamente. Mas agora, qual é a finalidade da reconvenção? Não é? A reconvenção ela tem por finalidade, não é? A economia processual, a celeridade processual, evitar decisões contraditórias, resolver num único processo conflitos conexos. Então, a reconvenção também tem essa finalidade. Então, fazendo um cúmulo, uma breve conclusão, não é, de tudo quanto foi abordado aqui. Nós falamos sobre a resposta do réu, os modos de apresentação por impugnação, ou seja, a própria contestação, defesa por impugnação, defesa por excepção dilatória, excepções perentórias. Falamos sobre a economia processual quanto à finalidade das reconvenções. Falamos sobre impugnação de direito, impugnação de facto, quanto às modalidades das impugnações e então falamos de tudo isso. Eu espero que vocês tenham captado, embora não consigam entender agora, assistam 2, 3 vezes o vídeo em questões de dúvidas, em questões de esclarecimento. Os meus contatos estarão aqui
no rodapé do vídeo. Poderão entrar em contato comigo a fim de esclarecermos. Será um enorme prazer. E, entretanto, para uma conclusãozita, não é? Nós falamos aqui sobre que a resposta do réu apresenta um dos mais importantes instrumentos processual, tem a ver com o princípio do contraditório, um dos princípios também do processo civil, como também uma garantia constitucional, um direito constitucional que está consagrado no artigo 67 da mesma Constituição da República de Angola. Dizer que essa resposta do réu não é um direito que lhe assiste, o tribunal deve, por sua vez, notificar, citar o réu ou o seu mandatário constituído para que no prazo estipulado o réu apresente a sua contestação, defenda-se daquilo que o autor apresentou na sua petição inicial. Porém, um tema curto e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui e nós estaremos juntos na próxima aula, que já vamos estar juntos para continuarmos com esse ciclo, continuarmos com esse programa formativo. E também aqui deixar um apelo, não é, que nem todos que reclamam direito têm o direito de demandar judicialmente. Reclamar sim é um direito, mas nem todos têm o direito de demandar judicialmente. Essa máxima vocês vão poder entender quando assistirem o vídeo que fala sobre legitimidade processual das partes. Então, deixo de agradecer a todos vocês que assistem os meus vídeos no YouTube. São vocês que me motivam a estar aqui sempre a fazer esses vídeos para vocês, trazer sempre uma matéria, embora sejam conhecimentos, embora sejam matérias que vocês já conheçam, mas é sempre bom também ouvir de outras pessoas, profissionais de direito e não só. É muito importante porque esses conhecimentos adquiridos ali é que às vezes é que trazem uma conclusão, um ponto de eixo mais perceptível no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, nós estaremos juntos na próxima aula e espero que vocês convidem os demais a assistirem os meus vídeos, partilhem, subscrevam-se no meu canal e eu acredito que juntos podemos ser mais fortes e agradeço sempre a vocês. Muito obrigado por todos, vocês têm sido tão pacientes comigo, têm sido tão pacientes, acredito, a quando dá visualizações dos meus vídeos no YouTube, no meu canal Walter Miguel Novo. Então, nos vemos em breve e brevemente eu postarei já nas minhas redes sociais, não é? O próximo tema da aula número 5, esta aula número 4, estamos a caminhar até a fase final. Então, obrigado por todos, nos vemos em breve e eu espero que até lá vocês estejam bem, tenham entendido esta aula e as aulas anteriores, porque nós vamos estar sempre juntos. Um abraço e até já.